Aleluia, graça e paz a todos. Como é bom estar com vocês. Creio muito naquilo que o Espírito Santo ele tem para liberar, ele tem para manifestar sobre a sua vida nesse tempo. A gente sabe que aquilo que nos toma também é aquilo que nos molda, e o Espírito Santo quer muito tomar a sua vida. Ele quer muito te impulsionar, te levar a viver o destino profético que Ele tem reservado para a sua vida. Tem muito da parte de Deus para ser revelado sobre nós aqui, para ser sobre a sua vida manifestado. E o que eu faço aqui hoje é apenas ser aquele que entrega os correios. Aquele que entrega os correios nunca vai determinar aquilo que você vai receber, mas sim aquele que enviou o presente para você. É bom saber que o Espírito Santo enviou presentes do céu para você. Existem presentes de Deus para você aqui. Você crê nisso? Feliz de ver o que Deus tem feito aqui na Batista Ide, muito feliz de ver o que Deus tem realizado neste lugar. Como a igreja está linda, o louvor está lindo, a equipe de dança está linda, todos os servos que estão servindo na família espiritual. A excelência de vocês honra os céus, e a excelência de vocês inspira, me inspira. E como eu estou feliz de estar aqui vendo isso, vendo o que Deus tem feito. Os dias estão passando e esta igreja está avançando, frutificando, crescendo. E isso é realmente maravilhoso, isso realmente muito especial. Eu trouxe aqui alguns presentes para vocês, diga aleluia. Presentes especiais para você que eu trouxe aqui hoje. Eu acho que lá na igreja do pastor Passarião também não levei material, não levei, nem aqui da última vez eu trouxe material. Então acho que essa é a primeira vez que eu estou vindo nessa região de Várzea ou Cuiabá trazendo material. Já tem muito tempo que eu não levo material em eventos, em conferências. Eu trouxe alguns presentes que vão abençoar muito você, abençoarão com certeza muito a sua casa. Esse livro aqui é um livro de curas divinas. Quando eu escrevi esse livro, eu não tinha ideia de onde esse livro iria chegar. É um manual prático de curas e milagres. Como orar pelos enfermos, como ministrar sobre doentes. Eu falo sobre a cura instantânea, eu falo sobre a cura progressiva. Obrigado. Eliseu, aleluia. Glória a Deus. Eu falo aqui se a cura ela pode ou não pode ser perdida. É um livro que eu falo sobre as chaves para a cura divina. Então é um livro que você precisa ter e dedicar para essa leitura, que é uma leitura tão didática, tão preciosa. Esse aqui é um devocional de 21 dias impactados por um avivamento. É um desafio de ler um capítulo por dia, durante 21 dias, e fazer também um jejum desse devocional aqui. Primeira semana, jejum do café da manhã. Segunda semana, jejum do almoço. Terceira semana, primeira refeição a partir das 18 horas. Aqui também tem a instrução do jejum. Aqui eu falo de histórias que vão impactar você. Eu falo de John Lake, John Knox, Charles Finney. Eu falo de Moody. Eu falo de gente que vai inspirar muito sua vida e fará seu coração com certeza pegar fogo. Diga aleluia. Esse livro eu lancei tem pouco tempo. Eu falo sobre os dons manifestacionais do Espírito, entendendo os dons manifestacionais do Espírito. Dons de curar, o dom da fé, operação de maravilhas, a palavra de conhecimento, a palavra da sabedoria, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação das línguas e o dom de profecia. Você precisa entender sobre os dons manifestacionais e fluir também nos dons manifestacionais do Espírito. É um livro incrível e vai te abençoar muito. Só tem um problema. Fala qual? Eu trouxe só 15 de cada. Só. Então amanhã com certeza não vai ter mais livros nenhum, né? E aí, gente, eu trouxe um presente muito especial.
mas assim, muito especial para vocês. Eu estou lançando agora para o Brasil inteiro, nesse mês, pela CPP, que é a Casa Publicadora Paulista, a primeira Bíblia de estudo de curas e milagres do Brasil. Está aqui. É um material riquíssimo. Bora aplaudir o Senhor por isso, porque está linda, está linda, está linda. Então eu falo aqui sobre curas, milagres e acontecimentos sobrenaturais. Então de Gênesis a Apocalipse, tudo que tem aí de curas, milagres, também realizações sobrenaturais, tem aqui um estudo muito especial para você. É uma Bíblia com letra grande, diga aleluia. Então a Bíblia é de letra grande, a linguagem é King James, maravilhosa, maravilhosa. E tem mais um detalhezinho ainda. Essa Bíblia aqui, ela é colorida. Olha como ficou bonita. Está linda, 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 linda. Maravilhosa. Ficou maravilhoso. Então, durante toda a leitura que você fizer, haverão aqui estudos de fatos sobrenaturais, de curas sobrenaturais, de milagres da parte de Deus, que vão te abençoar muito. Te dar aqui um exemplo simples. Apocalipse, por exemplo. A gente sempre vai falar aqui na Bíblia sobre a luz teológica do texto, a aplicação viva e também a meditação cruzada. Então é um livro você realmente se dedicar. A Bíblia Sagrada é o nosso manual de vida. A Bíblia Sagrada é a nossa bússola, é o nosso mapa, lâmpada para os pés, luz para o nosso caminho. A palavra era, a palavra é verdadeira e nós amamos profundamente a palavra de Deus. Bispo, qual o valor dessa Bíblia de estudo de curas e milagres? Letra grande, linguagem King James, capa de couro. Qual que é o valor disso? Aqui hoje vai dar valor de pré-lançamento. Lá na igreja que eu sou pastor, o valor já aumentou, mas só aqui eu trouxe apenas 26 Bíblias. Só, porque isso aqui pesa. Isso aqui pesa. Então eu trouxe apenas 26 Bíblias ali. É para os primeiros que chegarem, conseguirem pegar. No final eu vou estar lá, eu posso estar assinando R$ 149,90 só. Pode parcelar no cartão de crédito. Agora lembrando, em qualquer livraria de Cuiabá e de Várzea Grande, esse mês vai estar pelo dobro do valor. Então você pode estar indo em qualquer livraria evangélica na cidade, vai ter essa Bíblia lá e vai estar pelo dobro do valor. Então, material rico para você realmente ser muito abençoado. Quando eu levo materiais assim, eu nem costumo levar mais aonde eu vou, em qualquer lugar que eu prego. Isso aqui não tem propósito de lucro. Meu propósito de trazer aqui hoje é realmente propagar isso, falar com vocês, compartilhar essa grande bênção. Isso aqui é para realmente abençoar muito a sua vida. Alguém diga graças a Deus. Quero falar sobre um assunto muito importante com você nessa noite. Todos me ouvem bem? Ouvem bem? Um assunto muito importante com você essa noite. Eu quero falar a respeito dos dons do Espírito. E eu creio que hoje aqui, dons espirituais serão distribuídos para a glória de Deus. Serão evidenciados em você. Em João capítulo 20, você conhece bem esse texto, versículos 21 e 22. Jesus Cristo, Ele sopra sobre os seus discípulos. Ele fala: como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que está sobre mim, agora também está sobre vocês. O grande fato é que você não faz ideia daquilo que Deus quer fazer por meio de você e de como o Senhor nesse tempo Ele vai usar você nessa terra. Eu creio que um evento como esse, uma conferência como essa, tem um precioso propósito. Além da gente ver curas e milagres acontecendo aqui, Deus levantará aqui um exército de homens e mulheres que vão sair por Várzea Grande, Grande Cuiabá, Mato Grosso, Brasil e também as nações, curando os enfermos, expulsando os demônios e anunciando o ano aceitável do Senhor. A palavra ensina em Atos capítulo 10, versículo 38, como Deus ungiu
a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos que eram oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Eu sou fascinado com isso, porque sempre que eu leio sobre as curas, os milagres que Cristo assim realizou nos evangelhos, Ele fez sem usar atributos que pertencem somente a Deus. O que Ele fez como um homem, não fez como Deus. Não usou onipotência, onipresença e onisciência. E isso particularmente produz em mim um grande impacto, um precioso impacto. Porque nós temos que entender isso, que isso está disponível para mim, disponível para você. Porque em João capítulo 14, versículo 12, foi Cristo quem disse: se vocês crerem, obras maiores acontecerão, porque eu vou para o Pai. Então a gente pode ter as mesmas experiências de Jesus, de ver cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, paralíticos andando, de mortos em nossa frente ressuscitando. A gente pode ver isso, ver coisas inexplicáveis, sinais sobrenaturais diante de nossos olhos. Ele quer fazer isso, Ele quer fazer por meio de você, Ele quer realizar através da sua vida, Ele quer liberar poder, unção, autoridade nesse tempo sobre nós. Mas é muito importante, uma noite como essa, para que você adquira aqui hoje também conhecimento a respeito disso, de como se mover no Espírito, de como se mover no profético, de como se mover no sobrenatural. Então quero muito que você abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios. Abra, por favor, 1 Coríntios, no capítulo de número 12. 1 Coríntios, no capítulo 12. Quero ler com você o versículo 1 de 1 Coríntios, no capítulo de número 12, que diz assim o texto sagrado: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento ignorantes acerca dos dons espirituais. Feche os olhos por um instante só. Pai, muito obrigado por essa noite, pela sua palavra, pela mensagem que será compartilhada hoje com a sua igreja. Abra os ouvidos, mas hoje abra os entendimentos aqui. Espírito Santo, flua com muita liberdade, porque esta igreja é sua. O Senhor é o dono desta obra. Espírito Santo, flua sobre cada coração, sobre cada filho seu que está aqui, trazendo instrução, trazendo clareza acerca deste assunto. Nós queremos ouvir o Senhor, nós queremos receber da sua palavra nesta hora. Fale conosco, ministre em nossos corações. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Paulo vai dizer à igreja de Corinto: não tenhais desconhecimento acerca dos dons espirituais. Paulo vai dizer: não sejam ignorantes acerca dos dons espirituais. Nós sabemos que a Bíblia Sagrada, ela jamais vai incentivar a ignorância, pelo contrário, incentiva a igreja pela busca pelo conhecimento. Você conhece de cor esses textos? Oséias capítulo 4, versículo 6. Meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. João capítulo 8, versículo 32 diz: e conhecereis a verdade vos libertará. 2 Pedro capítulo 3, no versículo 18 ensina sobre crescer na graça e crescer no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, a Bíblia não incentiva a ignorância. Mas quando Paulo vai dizer que vocês não tenham desconhecimento, ou que não haja ignorância em vocês, a ignorância aqui não é sobre a existência ou não existência dos dons espirituais. A ignorância aqui é como se mover corretamente nos dons espirituais, porque os dons espirituais eram abundantes nesta igreja.
Havia evidência nesta igreja, na igreja de Corinto, dos dons de curar, o dom da fé, operação de maravilhas. Havia evidência nesta igreja das línguas sobrenaturais do Espírito, o dom de interpretar as línguas, o dom de profecia. Havia evidência nesta igreja da palavra de conhecimento, da palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. Então os dons eram abundantes aqui. O problema dessa igreja é que eles não sabiam se mover corretamente. Como fluir nos dons do Espírito? Sabiam que os dons existiam, sabiam que os dons eram uma verdade, mas não sabiam como se mover corretamente nos dons espirituais. A gente não pode ignorar a forma correta de se mover nos dons espirituais. Eu quero hoje falar com você de algumas regras que existem aqui, e também falar de um preceito geral para que você se mova corretamente no Espírito, e para que o seu ministério seja um ministério realmente eficaz, muito efetivo, de resultados. Como é importante compreender a respeito desse assunto. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 9, vai ensinar que em parte você conhece, mas em parte você profetiza. Então existe uma parceria entre o Espírito Santo e você. Diga: eu tenho uma parceria com o Espírito Santo. Exemplo, hoje aqui muitos receberão os dons de revelação. Diga aleluia. Palavra de conhecimento, palavra da sabedoria e discernimento de espíritos. Esses dons serão aqui evidenciados para a glória de Deus. Mas recebendo dons de revelação, normalmente é assim: você pode falar de assuntos que você não conhece, porque é uma revelação, mas sempre usará a linguagem que você tem, porque em parte você conhece e em parte você profetiza. A palavra de conhecimento é um fragmento do conhecimento divino de Deus dado com propósito. Palavra de conhecimento fala sobre o passado e sobre o presente. Sempre que alguém se move no dom de palavra de conhecimento, que é um dom de revelação, ele está falando do passado e do presente. É um fragmento de uma revelação divina. Bispo, como que normalmente os dons de revelação se manifestam? Por meio de uma inspiração momentânea, nunca é algo planejado, flui no seu espírito. Muitas vezes é uma imagem que vem, muitas vezes é um pensamento fixo na sua cabeça, muitas vezes é como um flash, outras vezes é um sentimento interior que você tem. Nem sempre é uma voz que diz: meu filho, levanta, vai à rua chamada direita, ou rua longe, casa de Judas, lá tem um homem, Saulo de Tarso, está orando. Não, isso pode acontecer, claro que pode, mas nem sempre é assim. Muitas vezes isso vem da forma mais simples que você possa imaginar. Quando isso se manifesta, quando nós recebemos o poder do Espírito Santo e geramos uma parceria com o Espírito Santo, e os dons de revelação são evidenciados em nós, a gente pode receber a palavra da sabedoria. É um fragmento da sabedoria de Deus que fala sobre o futuro. O dom de predição na Bíblia não é o dom de profecia, é a palavra da sabedoria. Então a palavra da sabedoria vai falar sobre o futuro, é uma revelação do futuro. Então muitos podem receber, por exemplo, se movendo assim, dons de revelação, o dom para discernir espíritos, discernimento de espíritos. Alguém só pode penetrar nas regiões espirituais ou na realidade espiritual com esse dom. Bispo, não entendi. Alguém só pode ver anjos e demônios tendo o dom de discernimento de espíritos. Não existe dom de visão na Bíblia. Ninguém tem um dom de visão. Visão é uma característica dos dons de revelação. E a visão se manifesta fortemente no dom para discernir espíritos. Discernimento de voz,
mente, coração de Deus em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância. 3 realidades espirituais: realidade terrena, homens e sociedade; realidade espiritual, anjos e demônios; realidade do reino, governo soberano de Cristo, regiões do Espírito. Nós entramos em regiões espirituais. É importante entender que você precisa interagir profundamente com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ensina sobre a importância de interagir com Ele. Ele não faz tudo sozinho, diga amém. É a palavra que vai nos ensinar em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 14, sobre não desprezar. E não desprezar o quê? O dom que há em você, que foi dado para você por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Então veja, interagindo com Ele, desenvolvendo intimidade, comunhão, privacidade, relacionamento com Ele. 1 Samuel capítulo 3, você lembra disso? O Senhor fala, Samuel e Ele. Quem está me chamando? Eli, estou aqui, pode falar. Não, não sou eu. Samuel, Eli, estou aqui. O que houve? Está me chamando por quê? Não, não estou te chamando. Samuel ou Eli? Eu estou aqui. Ele fala, só pode ser o Senhor. Eu não estou ouvindo mais Ele, já escutei, não escuto mais. Mas se Ele falar com você mais uma vez, diga, fala que teu servo ouve. E tudo que Ele falar para você, pelo amor de Deus, fala para mim também. Não ouse fazer algo diferente disso. O grande ponto é que Ele está sempre falando com a gente, mas nós não estamos ouvindo a voz dEle, porque não existe em nós o entendimento de relacionamento com Ele, comunhão com Ele. É o candelabro escondido, é a candeia debaixo da cama, é o sal sem sabor, é a pompa diante dos homens, mas não tem glória diante de Deus. Muitos vivem, não aqui, mas muitos vivem um faz de conta de uma religião, o faz de conta de uma fé, de uma pseudo-espiritualidade. E o que Deus Ele quer nos ensinar sobre a importância de um profundo relacionamento, interagindo com o Espírito Santo, desenvolvendo intimidade, comunhão com o Espírito Santo. É muito importante compreender sobre se mover corretamente. E como a gente aprende a pregar? Pregando. Como a gente aprende a cantar? Cantando. A tocar tão bem assim? Praticando. Tudo isso fala de prática. Bispo, como que eu vou aprender a me mover no sobrenatural? Fazendo o quê? Se movendo no sobrenatural, decidindo mergulhar em águas profundas, desenvolvendo comunhão, intimidade com o Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 31 diz que todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Todos podereis profetizar. Vou repetir, todos podereis profetizar. Vou falar mais forte, todos podereis profetizar. Todos podem se mover no Espírito, todos podem ter uma vida efetiva no sobrenatural, todos podem. Por isso é importante esse momento aqui, porque existe aqui hoje uma liberdade e um ambiente seguro para você se mover no Espírito. Diga aleluia. Prática e acompanhamento, prática e o bom discipulado, um lugar saudável que você está inserido. É um ambiente que existe prática e existe uma mentoria. É um momento como esse. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 ensina: assim como vocês desejam dons espirituais, procurai abundar neles, para que haja edificação da igreja. Para que haja o quê? Edificação da igreja. Bispo, o que é dizer isso? Os dons espirituais são dados para o benefício do outro, para o benefício do corpo de Cristo. Existe um propósito para que você se mova nos dons espirituais, e não é o nosso ego, a nossa vaidade, o nosso preciosismo ministerial, não.
Não é somente para a plataforma ou as luzes da ribalta, não. É para uma vida, me movendo no Espírito, me movendo no sobrenatural, me movendo nos dons espirituais, seja no meu discipulado, seja na célula, seja no trabalho, seja onde for, em qualquer ambiente eu estou me movendo no Espírito, porque eu tenho uma vida no Espírito. Mas qual é, bispo, para que se mova no sobrenatural, para que eu me mova no Espírito? Qual que é o preceito geral para que eu possa corretamente me mover? O amor. É tão importante a questão do amor quando se fala de dons, que o meu relato de amor das Escrituras se encontra em meio a um debate sobre dons. Quando Paulo ensina que o amor tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, o amor jamais se acaba. Paulo está também debatendo sobre os dons espirituais, porque o amor é o preceito para se mover nos dons. Bispo, como assim? Eu só posso me mover nos dons espirituais até alguém, ou para alguém, ou sobre alguém, se eu tenho um amor extremo por aquela pessoa. Se não há amor pelo outro, eu não posso fazer nada. Bispo, não estou entendendo. Então quer dizer que se eu não amar o outro, que eu estou liberando uma palavra profética, ou ministrando sobre ele, eu não posso dar sequência nisso? Não, não pode. O preceito é o amor pelo outro, amando profundamente aquele que você está ministrando. Bispo, por quê? Por que isso é tão sério? Por que isso é tão importante? Eu estava pregando em Salvador, uma igreja batista, eu dou cobertura espiritual para eles há muitos anos. Eu estava lá em uma conferência, antes de mim, ministrou um pastor que se move muito nos dons de revelação. Esse pastor começou a movimentar ali, foi até uma irmã no microfone, ele disse assim: mulher, e começou a gritar: você queria abortar o seu filho, você o rejeitou a infância dele toda, não é verdade? A mulher chorando falou: é verdade. A igreja foi tomada por um alvoroço. Eu estava assim, na lateral sentado, ouvindo aquilo. Eu disse: a revelação foi certa, mas a aplicação foi completamente errada. Ele liberou essa palavra sobre essa irmã, a igreja foi tomada por aquele alvoroço, a irmã chorou e confirmou tudo, e falou, ele disse: Deus hoje quebra maldições na sua vida, aleluia, e foi aquele peteco santo na igreja. Fui embora, estava em Goiânia, passou alguns dias, aquele pastor me liga e diz assim: bispo, me ajuda. Eu falei: o que aconteceu? O que houve, meu amigo? Aí ele: é o seguinte, bispo, você lembra daquela palavra que aquele irmão deu para aquela mulher que queria abortar o filho, assim, assim? Eu falei: lembro. Então, bispo, o filho estava na igreja, o filho escutou tudo, ele saiu de casa, não quer saber da mãe, não quer saber da igreja, essa irmã não sabe mais o que fazer. A verdade, bispo, é que eu também não sei o que fazer. Revelação certa, aplicação errada, só gera problemas na igreja, só gera destruição para as pessoas. Eu estava um domingo na igreja, uma irmã chegou em mim. A gente faz todos os domingos 4 cultos. Era um domingo, em um desses cultos, a irmã chega e fala assim: bispo, Deus me deu uma visão e eu preciso compartilhar essa visão com a igreja. Eu falei: tá, mas fala para mim primeiro a visão que você teve. Ele olhou para mim e disse: não, bispo, não é para o senhor, é para a igreja. Eu falei: não, você fala para mim que eu vou filtrar isso primeiro. A irmã falou: tá bom, eu vou falar. Eu falei: então fala. Aí ela: eu vi um jardim florido. E falei: continua, aleluia. Aí ela: eu vi a mão de Deus tirando uma flor do meio do jardim. Eu disse: já ouvi isso algumas vezes, aleluia. Aí ela: sabe o que é isso, bispo? Eu falei: eu sei, isso é morte. Ela disse: ah, você é meu bispo mesmo, tem discernimento. Eu falei: isso é morte, né? É morte. Ela disse: eu tenho que contar para a igreja. Eu falei: não vai contar para a igreja não. Mas como eu não vou contar? Deus mandou, ai de mim se não contar. Eu falei: irmão, o povo nem é ansioso. Se tu conta em um culto de domingo que alguém vai morrer, esse povo ficará a semana inteira dizendo: será que eu que vou morrer, Senhor?
Esse povo nem dorme mais a semana toda. Eu falei para ela, irmã, nem toda revelação é para ser falada, nem toda visão é para ser dita. A maioria das vezes é para você orar no secreto, apresentar a Deus, pedir o livramento de Deus, ser o intercessor de alguém ou da igreja. Como é importante entender sobre se mover corretamente no sobrenatural, para que os dons espirituais sejam aqui realmente evidenciados. Imaginem uma igreja inteira como essa, onde todos se movem no Espírito, onde todos se movem no profético. Escutem, Várzea Grande ficará pequena para esta igreja, imagine. Eu gosto quando Paulo vai falar sobre essa simplicidade dos dons, porque Paulo vai descrever no capítulo 12, versículos 2 e 3, que ninguém pode falar que Cristo é o Senhor, se não for pelo Espírito, e ninguém pode falar que Cristo é anátema, se tiver o Espírito. Paulo vai dizer, nós temos que simplificar o sobrenatural, desmistificar os dons espirituais, processo simples, resultado extraordinário. Diga aleluia. Como eu falei muito aqui de dons de revelação, é uma verdade. Às vezes alguns esperam algo que seja realmente meteórico, mas nem sempre é assim. Muitas vezes comigo flui de forma muito simples. Eu contei isso aqui alguma vez. Certa vez eu estava indo para Goiânia, saindo de Brasília, e aí eu parei numa conveniência e eu fui lanchar. Eu estava ali sentado, lanchando, na minha, tranquilo, sossegado. Tinha uma senhora perto de mim, poucos metros de mim, também sentada. Eu estava ali lanchando, eu olhei para ela, gerou dentro de mim uma vontade tão grande, tão grande, tão grande, de comprar um lanche e levar o lanche para ela. E lá foi eu fui lá, comprei o lanche, e eu julguei a irmã, porque eu olhei para ela e falei, está muito bem vestida, essa irmã não quer lanchar, ela está ali, mas ela não quer isso, não precisa de nada disso, mas tudo bem, eu fui lá, comprei o lanche, coloquei na mesa. Quando eu sento à mesa com aquela mulher, ela dispara a chorar. Eu termino de lanchar, constrangido, e ela nem toca no lanche, nem mexe no lanche. Eu olho assim para ela, sem entender nada. Eu digo, minha irmã, tenho que ir embora, posso te dar um abraço? Aquela senhora olha para mim e fala, tudo que eu quero é esse abraço. Eu falei, vem cá. Quando ela vem, quando ela me dá um abraço, ela começa a gritar, ela urra naquela lanchonete. Eu olho assim para ela e digo, mas está tudo bem com a senhora? Ela falou, tenho que te contar uma coisa. Eu falei, conta. Ela disse, você é a cara do meu filho. Eu falei, sou o quê? Ela, a cara do meu filho. Só que ele morreu há poucas semanas. Eu não pude dar um abraço no meu filho. Quando eu estava aqui lanchando, te observando, eu fiz uma oração. Eu falei, Deus, se o Senhor existe, eu queria dar um último abraço no meu filho. Quando tu veio, sentou aqui, eu entendi que para quem perde tudo, ainda resta Deus, ainda tem o Senhor, ainda existe Ele. Deus não falou para mim, vá até ela perdeu o filho, está depressiva. Não, apenas me falou, leve um lanche para ela. Processo simples, resultado extraordinário. Bispo, muitas vezes pode ser algo específico? Claro que pode. Estava no gabinete pastoral na igreja, entrou assim no gabinete um rapaz, falou, bispo, roubaram minha caminhonete. Falei, como? Ele, roubaram minha caminhonete, faz uma oração. Falei, tá. Falei, senta aqui. Falei, e o seguro? Aí ele, sem seguro. Falei, vixe, não vigiou. Ele, bispo, e foi ontem. Eu falei, irmão, eu pensei comigo mesmo, falei, numa hora dessa, já era. E eu sei que não tem oração xoxa, mas eu fiz uma oração bem xoxa assim. Eu coloquei a mão e falei, Deus, traz paz para o coração dele, traz calma para o coração dele. Tipo assim, já era, dê condições para ele poder comprar outra. Durante aquela oração que eu fiz,
Deus me trouxe uma palavra de conhecimento. Eu olhei para ele e falei: irmão, eu sei aonde está a sua caminhonete. Ele virou para mim e falou: como que é? Eu falei: eu estou vendo a sua caminhonete. Aí ele: como assim? Eu falei: é isso aí, estou vendo. Ele falou: está onde? Eu falei: está em Marabá, no Pará, rua tal, a casa é assim, estou vendo uma árvore. Eu falei tudo. Ele virou para mim assim, regalou os olhos, falou: como tu sabe? Eu falei: eu não sei como eu sei disso não, só sei que eu estou sabendo. Não sabia, mas agora eu sei. Então meu irmão está contigo. Ele virou para mim e falou: o que eu faço? Eu falei: agora é você quem decide. Ele falou: e se não tiver lá? Eu falei: aí não está. Não sei. Não sei quem teve mais fé, eu falando ou ele indo. Não é que ele foi lá e estava lá no Pará, em Marabá, na rua, no lugar, na casa onde Deus havia falado para ele. Isso pode acontecer, não é uma regra, mas o Senhor se faz presente, se revela de tantas formas, se manifesta de tantas maneiras. Mas bispo, o que você mais indica em uma igreja, em um mover como esse, aonde veremos muitos irmãos aqui hoje recebendo dons de revelação? Eu indico que haja em nosso meio uma suspeita profética. Diga forte: a suspeita profética. Perfeito, suspeita profética. Ao invés de você chegar em alguém dizendo: eis que eu te digo, você vai até alguém dizendo: eu acho, eu penso, faz sentido para você. Então não vai alguém botando o dedo falando assim: eis que eu te digo. Não, diga assim: fulano, estou sentindo, estou sendo impulsionado para isso aqui, faz sentido para você. Se a pessoa confirmar isso, é a deixa. Pode dar cambalhota, salto mortal, rodopiar, plantar bananeira, apontar o dedo, pular de um pé só, pode ficar à vontade. Mas até isso se confirmar, gere suspeita. Diga: eu penso, eu acho, faz sentido. Porque todos aqui vão crescer nos dons espirituais. Você cresce nos dons. Gerando um ambiente de suspeita profética, ninguém se frustra, nem você, nem o outro. Porque é um campo, é um ambiente. Na igreja que eu pastoreio, os adolescentes da igreja, nós temos o culto de adolescentes na igreja, que dá por culto de adolescente mais de 1000 adolescentes. Toda sexta-feira, mais de 1000 adolescentes se reúnem lá na igreja. E aí, eu nunca fui no culto de adolescentes. Aí um dia desses eu parei no culto, fui lá, falei: eu vou nesse culto aí. Cheguei na igreja, bispo, falei: finge que eu não estou aqui, vamos lá, irmãos. Deu 15 minutos de louvor, que eu via de adolescente, dando profecia, fluido nos dons. Eu recebi naquele dia mesmo, isso foi agora, tem 2 semanas atrás, recebi umas 15 palavras proféticas. Veio uma fila atrás de mim: bispo, faz sentido para você? Faz sentido, tudo faz sentido. E todos eles se movendo no sobrenatural, se movendo nos dons. Faz, porque eu vi com os meus olhos aqui, um adolescente desse, orando por um irmão, sem a perna, sem perna, ele lá colocando a mão. E irmãos, eu passei na escadaria da igreja, eu vi, ninguém me contou, eu vi um adolescente lá da minha igreja, a igreja que eu sou pastor, dizendo assim: perna cresce, perna cresce, perna cresce, perna cresce. Irmão, eu fui, e olha que eu sou homem de cura, né? Eu fui ousado ao ponto de ficar assim escondidinho, olhando, falei assim: meu Deus, vai que aquela perna vai nascer. E aí, depois eu encontrei com esse adolescente, em um domingo. Eu falei: e aí? Como que foi o final? Porque eu não quero dar o final? Aí ele assim: bispo, progressivo. Eu falei: meu filho, você entendeu tudo. Aí ele: bispo, eu não vi ainda, mas eles já sabem, a gente fala muito disso na igreja. Aí ele falou assim: eu ainda verei milagres criativos na minha frente. Você entende que isso é um ambiente, é uma ambiência, é um mover profético? Eu faço um culto lá em Goiânia, segundas-feiras. O culto começa às 19h30. Tem gente que chega na igreja às 10 horas da manhã.
10 da manhã. O culto é 19h30. Bispo, para quê? Chegam 10 da manhã, para ter lugar, para sentar na frente. 10 horas da manhã tem gente na igreja. Um dia desses eu falei, misericórdia. Mesmo, foi tipo assim, coisa de... Foi uma segunda dessas atrás agora, mês passado. Era 14, 15 horas. Eu passei na igreja. Quando eu passei na igreja, embaixo estava lotado. Eu falei, o que está acontecendo aqui? Alguém falou assim, bispo, é o ambiente, não é mais você não. Não é mais você, é a ambiência. Eu estou percebendo com o passar dos dias que eu estou sendo cada vez mais dispensável na igreja. E é muito bom ser dispensável. Há uma unção que está vindo sobre você nesses dias. Algo muito forte vai acontecer. Eu acho incrível ver quando Paulo ensina sobre esse contraste dos falsos deuses que não falavam e o Deus que fala. Nós servimos a um Deus que fala. Diga aleluia. Deus fala principalmente pela sua palavra, mas Deus também fala de forma personalizada. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Eu amo esse relato. Eu estava no centro de Goiânia. Veio uma vidente em mim e falou, posso ler sua mão? Eu falei, pode, mas depois eu leio a sua mão. Ela falou, tu lê? Eu falei, leio. Bom, a história é essa aqui, desse jeito, verídica, desse jeito. Eu falei, está aqui. Lutero falava que até o diabo é o diabo de Deus. Eu falei, lê, anda. E lá foi ela. Pegou minha mão, começou a tentar ler minha mão. Tem um scriptzinho ali. Terminou, eu falei, é minha vez. Ela falou, você não brincou? Eu falei, não brinque serviço. Abra as suas mãos. Aí ela fez assim, eu falei, eu quero as duas. Ela, como assim? Eu falei, meu jeito. Cada um tem seu jeito. Com muito custo. Ela fez assim. Eu falei, agora fecha os olhos. Ela, que? Eu falei, fecha os olhos. Particularidade, vamos, cada um tem a sua. Fechou os olhos. É fácil falar aqui hoje para vocês isso. Em uma igreja profética, isso aqui é normal. Coloquei a mão sobre essa mulher. E eu comecei a orar. Você sabe, quando Deus quer falar com alguém, Deus fala tudo. Aí não tem rede social, não tem Google, não tem pesquisa na internet, não tem esse besterol todo. São coisas que não tem como alguém saber. Não tem como em uma pesquisa alguém saber. É impossível. Essa mulher começou a urrar, chorava. Como tu sabe dessas coisas? Eu falei, tem como? Ela, é impossível. Eu falei, Deus falou com você. Eu quero isso. Eu falei, então entregue sua vida ao Senhor agora. Resumindo, naquele momento, por se mover neste dom sobrenatural do Espírito, ela entregou a vida a Jesus. E hoje, ela é líder de um grupo de impacto na igreja que eu pastoreio. Existe um propósito para se mover. Existe um fim para se mover no Espírito, nos dons espirituais. Mas como que é isso? Porque os dons, eles proclamam o senhorio de Jesus. Então, dons espirituais não são uma espécie de medalhas que você coloca no peito e diz, eu tenho dons espirituais. Dons espirituais não são para ninguém ser visto. Os dons espirituais é para o serviço. Não gera dentro de nós uma vaidade. Alguém pode falar, eu tenho algo diferente. Não, eu sempre digo, nós somos apenas o jumentinho que ele monta na cidade quando ele quer montar. Então, dons espirituais proclamam o senhorio do Senhor, exaltam o Senhor, expandem o seu reino. Qual é o mal da igreja em Corinto? Esta igreja usava os dons espirituais como meio de autoglorificação. Aí está o problema. O meio de autoglorificação. Aí não dá. Igual uma irmã que chegou em mim um dia numa igreja, isso lá em Goiás, interior de Goiás, chamado Acreúna cidade. Eu estava lá, em uma igreja do nosso ministério, e aí uma mulher pegou uma foto, falou, se tu é homem de Deus, faz uma oração nessa foto aqui. E eu não caio nessa, né? Peguei a foto assim, então pega a foto.
o Espírito Santo fala: diga para ela que você não ora por quem já morreu. Eu falei: irmã, eu não oro por quem já morreu. Pega. A mulher disse para chorar. Como tu sabe? Eu falei: porque tem um propósito os dons, tem um fim proveitoso os dons, um propósito, não adianta. Vindo para Cuiabá, eu estava no avião, aí entrei. Cuiabá não, Várzea Grande, porque Cuiabá não tem aeroporto, porque no aeroporto é Várzea Grande, né? Eu já aprendi. É isso. Então, vindo para Várzea Grande, aí parei assim no avião, sentei no meu lugar, minha poltroninha ali, tranquilo, sossegado. Do meu lado senta um homem grande, um homem barbudão, um cara grande, folgadão assim, e eu me encolhi na janela ali, e ele do meu lado sentado. Avião decola, aquele homão daquele tamanho começa a tremer, e treme, e aí a aeromoça vai correndo, pega água, ele passa mal. Eu falo: meu Deus, o que está acontecendo aqui? Eu falei: eu sou pastor. Eu agarrei um homem no braço, falei: vem cá. Agarrei ele, falei: está tudo bem com você? Aí ele fala assim: Bispo Rinaldo? Eu li assim, eu falei: tem mistério aí, aleluia. Aí ele fala: tem 1 ano que eu estou atrás de você, para você orar comigo. Já fui nas cruzadas, conferências na sua igreja, nunca consegui que você orasse por mim. Eu estava triste com isso, eu tenho uma enfermidade, eu coloquei tanta fé, expectativa, e sei que você é um homem que se move nos dons de curar. Mas Deus colocou você do meu lado. Eu olhei para ele e falei: tem agendas que homens fazem, mas tem outras agendas que é somente Deus quem faz. Eu falei: quanto tempo de voo? Aí ele falou: tal tempo aí. Eu falei: irmão, eu não orei por ninguém, como eu vou orar por você então? Vai ser o voo inteiro orando por você. O que aconteceu é que no voo para cá, o avião inteiro foi contagiado com isso. Eu não orei só por aquele homem, eu orei pelo piloto, aeromoças, comissários de bordo estavam ali, quem estava na turmas em volta. Sabe por quê? O poder de Deus, ele faz isso. Vou falar: a unção de Deus tem essa capacidade. É um fogo em um campo aberto que se alastra. E como isso é especial, como é precioso se mover assim. Então entenda que há uma interação aqui, a interação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a interação da Trindade, diversidade de dons operados pelo Espírito Santo, diversidade de ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, que são operados por Jesus. Isso aqui é mais do que apenas títulos, isso aqui são chamados de Deus, encargos do Senhor. Esse ano eu fui ordenado a apóstolo. Houve toda a cerimônia de ordenação a apóstolo, e foi lindo, e foi especial, foi precioso. Me perguntaram isso ontem: bispo, por que você não usa o título apóstolo? Porque eu entendo que ser apóstolo é mais carregar um título, é uma unção. Bispo, você usa, na igreja me chamam de apóstolo, mas aqui pode ter alguém que é ungido a pastor, e muita gente chama ele de pastor, mas ele é um profeta. Outro que está aqui, que talvez tenha uma chamada de Deus específica para ser mestre. Outro que é um evangelista, tudo bem, são chamadas de Deus, e entender a chamada de Deus na sua vida, ela é muito importante. Então eu não digo hoje apenas do título. Nós temos, eu tenho, você tem, isso é maravilhoso. Eu digo agora de uma chamada específica, que hoje será ativada dentro de você. Vou falar mais forte: haverá uma ativação dentro de você, uma liberação sobrenatural do Espírito. Como também a diversidade de realizações que são operados pelo próprio Deus.
A gente tem que entender que essa manifestação, ela visa o fim proveitoso. Diga, fim proveitoso. Diga, Deus não revela uma enfermidade só para alguém falar, eu acertei. Pronto. O propósito de Deus nunca é o diagnóstico. O propósito de Deus é a cura. Diga amém. Sabe, eu tenho, claro, testemunhos diários e milhares de exemplos, mas tem alguns que para mim são muito didáticos para falar sobre um tema como esse. Quem não estava aqui na conferência do ano passado? Levanta a mão. Quem não estava? Muitos não estão. Quem não estava? Não estava. Levanta a mão. Ok. Muitos não estavam. Ouça uma coisa. Eu comentei aqui agora sobre uma cura criativa ou milagre criativo. Isso acontece. Eu já vi gente sem um globo ocular e Deus dando um globo ocular. Já presenciei coisas da minha frente inexplicáveis, indescritíveis aos homens. Milagres que somente Deus pode fazer. Mas um dia eu fui chocado com uma irmã em Belo Horizonte, conferência de curas. Eu faço sempre oração da fé, chamo os doentes na frente, e essa irmã se aproximou. Naquela hora eu virei para essa irmã e disse: mulher, eu estou te vendo barriguda, grávida, estou te vendo com um bebê no seu colo, estou vendo milagre na sua vida. Aquela mulher, irmão, chora, grita, a igreja chora, todo mundo vai lá, abraça essa mulher, e eu não entendo nada, porque eu digo, gente, foi muita reação para uma palavra que para mim é uma palavra comum dentro do nosso ambiente profético da igreja. Resumindo, fui embora para o hotel, entrei no carro, o pastor vira para mim e fala assim: bispo, tu és um homem de Deus. Eu falei: pastor, não entendi nada. O que foi aquilo? Uma palavra como aquela gerou um alvoroço tão grande como aquele. Aí ele: aquela irmã sempre congregou com a gente, sempre fez parte da nossa igreja, da nossa família espiritual. Bispo, aquela irmã sempre sonhou em ser mãe. Eu falei: aleluia, Deus faz, Deus realiza, Deus é fiel, Deus é poderoso. E a irmã com uma idade avançada para ser mãe. Eu falei: Deus faz, Deus realiza, glória a Deus, aleluia. Eu declarando palavras proféticas. Aí ele: só tem um problema. Eu falei: qual? Aí ele disse: ela não tem mais útero. Foi retirado o útero dela. Na hora eu gelei por dentro, virei assim, suando frio. Eu falei: tu sabe que homem de Deus também erra, não sabe? Aí ele: não diga. Eu falei: pastor do céu, teve alguma interferência na hora. Eu acho que a palavra era para a irmã do lado, não sei, eu confundi, só pode. Falou: não. Aí ele dizendo: não, eu acredito, eu creio. Eu falei: sei não. Resumindo, fui embora. Liguei para Camila, trabalha comigo no ministério. Falei: Camila, minha filha, nunca mais volto nessa igreja. Aí Camila: o que aconteceu? Trataram o senhor mal, não sei o que. Falei: não. Aí eu contei a história para ela. Falei: imagina, eu tenho um juízo. Se eu volto nessa igreja outro dia e vejo essa irmã, ela vai parar, vai me pôr na parede, vai dizer assim: tu não é o profeta? Cadê a profecia na minha vida cumprida? Falei: não, tem um juízo, não volto, não tem como voltar. Resumindo, passou um ano e pouquinho, voltei aonde? Para Deus entender essas coisas mesmo. Voltei na igreja, cheguei lá, eu não lembrava, a Camila não lembrava. Eu falei: estou aqui. Quando eu vi a igreja, eu assustei. Eu falei: não é possível que eu estou aqui, entupido de gente, era conferência de curas. Eu falei: meu Deus do céu, aleluia. Então, irmãos, eu falo hoje isso aqui sem problema nenhum. Eu posso confessar o pecado aqui sem problema nenhum. A pregação inteira eu procurei aquela irmã. Falei: Deus, tomara que essa irmã não esteja aqui. Tomara, tomara. E era a minha oração sincera. Eu falei: Deus, tomara que essa irmã não esteja aqui, não esteja aqui, não esteja aqui. E teve as curas, os milagres, e cego e surdo, gente que não andava, aquele mover poderoso de Deus, coisa linda. Terminou a ministração, veio uma paz no meu coração. Eu falei: deu tudo certo. Foi embora,
vou feliz. De repente, quem pega o microfone, o pastor, ele fala assim: bispo, tu acha que acabou, né? Eu falei: acabou, vou embora. Ele disse: calma aí, tem uma irmã que tem algo para falar para você. Aí na hora eu gelei por dentro de novo. Eu falei: já era. De repente, quem sobe no altar? A bendita. Só que ela não sobe sozinha, ela sobe com um bebezinho recém-nascido no colo. Ela pega o microfone e ela dá um grito. Ela dá um grito: pastor, olha a profecia aqui. O Senhor lembra de mim. Eu olhei para ela, dei um pulo dessa altura aqui, estufei o peito, engrossei a voz, eu marchei até ela, dedo de profeta e tudo. Eu falei: tu duvidou por acaso, menina? Tem profeta de Deus na terra, ora. Deus fala, Deus cumpre. Virei as costas. Dentro de mim eu falava: Deus, essa nem eu acreditava. Não tinha lógica para mim aquilo, não tinha sentido para mim aquilo. Mas milagres transcendem a nossa lógica, transcendem o intelecto. Milagres fazem isso. Sabe, eu pastorei algumas igrejas lá no Moçambique. Nós temos algumas igrejas lá em Moçambique, na região do Quelimane. Eu vi um homem diante dos meus olhos, com as pernas atrofiadas, braços atrofiados. Esse homem, durante o louvor, se levantou sozinho. Esse homem começou a dançar. E eu vi o povo gritando, o povo orando, o povo chorando. Falei: gente, que isso aqui que está acontecendo? Que negócio é esse? Eu nem fiz uma oração da fé, eu nem coloquei as mãos sobre ele. Durante a adoração, o poder de Deus fluindo de forma tão poderosa, de forma tão especial. Aleluia por isso, aleluia. Eu postei um vídeo agora, que aconteceu, a Cruzada da Cura, agora, sei lá, 2 semanas atrás mais ou menos. Uma mulher que não falava. Aí eu fui conversar com os médicos e fisioterapeutas dessa mulher, agora, essa semana que passou, para entender a cura, para entender o milagre. Essa mulher não movia o lado direito do corpo dela. Irmãos, essa mulher subiu na plataforma da cura. A gente reúne mais de 20 mil pessoas na cruzada. Foram 10 horas de culto sem intervalo. Essa mulher ficou do início ao final, e aí ela estava lá na hora da cura, correndo, pulando, dançando, completamente restaurada para a glória de Deus. Não tem nada que Deus não possa fazer. Então, bispo, o que vai acontecer agora, nesses minutos, nesse instante que nós teremos aqui, de oração, de clamor, de intercessão, de pedido ao Senhor? Nós veremos aqui a liberação dos dons espirituais. Diga aleluia. Então eu te peço 3 coisas. Quantas coisas? Quantas coisas? 3 coisas. Primeiro, você precisa agora desejar os dons espirituais. Precisa o quê? Deseje os dons espirituais. Por quê? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12 vai dizer: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para que haja edificação da igreja. Deseje os dons espirituais. Bispo, quais dons? Por exemplo, dom de línguas. Quem aqui fala em línguas? Quem ora em línguas? A linguagem do Espírito. Diz Paulo: quem fala em línguas não fala a homens, fala a
Diz Paulo: não proíba o falar em. Quem fala em línguas edifica-se a si mesmo. Linguagem do Espírito. Escute, a sua boca não tem vontade própria. Você não sente para falar, você fala para sentir. Abra a boca e fala. Lá na igreja que eu sou pastor, eu sou o termostato da igreja mesmo. Tipo assim, aqui eu sei que tem vários pastores, e o meu pedido ao Senhor é: na igreja local, seja o termostato. Lá na igreja assim, quando eu vejo um chegando ali, orando em línguas, eu já estou de carabaxarabacaia. Se alguém levanta no Espírito, eu também levanto no Espírito. Eu sei que na igreja eu sou o termostato. É uma unção que flui sobre nós, é um poder que se manifesta sobre nós. Dê liberdade ao Espírito Santo e não retenha, diga aleluia. Deseje profundamente. Ore em línguas hoje. Abra a boca. Bispo, tem que sentir um arrepio? Não. Tem que descer um anjo? Não. Apenas abra a boca e fale. Está aí. É a linguagem do Espírito, a linguagem da oração, a linguagem sobrenatural do Espírito. Alguns aqui vão hoje ter o dom para interpretar as línguas, diga aleluia. E não é tradução não, é interpretação. Alguns pensam que eu estava no interior de São Paulo essa semana, e aí eu estava lá e encontrei um pastor, um homem de Deus. Eu fiquei assim, muito constrangido de falar, mas eu falei para ele. Ele fez um dicionário de línguas. Ele fez um dicionário assim, era tipo isso: decanto nébia, Deus é. Aí, irmão, não é assim que funciona. Não é esse negócio, decanto nébia, Deus é. Alguém pode falar decanto nébia durante 1 hora, e só decanto nébia, não tem problema. Mas o outro, ele pode vir com a interpretação, a mensagem de Deus para a igreja. Porque não é tradução, é interpretação. Já tentaram gravar para mim, para me mandar. Bispo, traduz aí. Falando, não é assim que funciona não, irmão. É o Espírito trazendo impressões do céu. Alguns podem hoje fluir em dom de profecia, que traz consolo, edificação, exortação para a igreja. É maravilhoso. Deseje, vou falar mais forte, deseje os dons espirituais. Nesta oração que faremos agora, pelo amor de Deus, busque comigo aqui os dons do Espírito, diga aleluia. Busque os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31 diz: procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Procurem com zelo, busquem intensamente, haverá uma liberação dos dons espirituais. E por último, hoje, comigo aqui, ore de forma específica, pedindo os dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 13, está escrito: por isso o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Bispo, como assim? Você pode pedir o dom espiritual que você deseja, que você busca, sendo específico. Nunca seja vago, generalista na oração. Seja específico na sua oração. Dons de curar, curas sobrenaturais de doenças. Dom da fé é um complemento entre o nível de fé que você tem e a fé que falta, para que você viva algo extraordinário. Te coloca numa vitrine para que Deus seja exaltado através de você. Operação de maravilhas é o que transcende a lógica mesmo, racionalidade nossa. Multiplicação de pães e peixes, transformação da água em vinho, andar sobre as águas, ressuscitar mortos. Operação de maravilhas ou operação de milagres. Os dons estão disponíveis aqui e você pode recebê-los agora. Alguns agora vão ter sinais claros. Terão o quê? Terão sinais da parte de Deus. Alguns terão aqui arrepios. Alguns aqui o coração vai disparar muito.
Outros aqui vão sentir como um formigamento nos braços, nas pernas. Alguns aqui vão sentir como se fosse um toque, ombro, cabeça. Alguns sentirão como se fosse uma brasa de fogo, um calor aproximando das mãos. Alguns aqui poderão ser anestesiados pelo Espírito Santo, braços, pernas. Alguns aqui poderão ser chamados de riso. Outros sentirão como se fosse uma eletricidade nas mãos. Não importa, haverá um sinal para você. Eu quero que haja em você sensibilidade para você discernir isso, de uma evidência do poder do Espírito Santo sobre você. Se coloque em pé, por favor. Esteja em pé. Aleluia. Aleluia. O Espírito Santo está me dizendo para vocês cantarem as canções que o Senhor vai entregar nesses dias. Existe uma porção do Espírito que está jorrando sobre vocês, uma nova autoridade, uma nova graça que está fluindo sobre vocês. E todos verão a proporção, o alcance que Deus levará a esse ministério. Eu estou sentindo fortemente no meu espírito. Escrevam muito. Preparem-se para as visões da parte de Deus, para as revelações do Senhor, para ver algo tão intenso e tão poderoso da parte de Deus. Prepare-se. Deus hoje está trazendo um destravar tão extraordinário para o seu ministério. Existem homens que conseguem ser bivocacionais. Você não vai conseguir. Não vai ter como. Vai ser, humanamente falando, impossível. Porque hoje aqui o Senhor, Ele está abrindo o céu sobre a sua vida. Há algo tão forte da parte de Deus para ser liberado. Eu te vejo em seminário de adoração, em escola de adoração. Eu vejo igrejas sendo inspiradas no Brasil e em outras nações da terra. Eu estou vendo você fluindo algo tão poderoso da parte de Deus. Houve uma época, se eu não me engano, foi o pastor Antônio Cirilo, nas grandes conferências de louvor, ou escola de batalha espiritual, de adoração, e eu estive com ele recentemente, eu falei sobre isso. Eu até tinha um DVD dele, que era um DVD, se eu não me engano, que foi na Lagoinha, eu acho. Já viu esse DVD? Era um DVD, acho que adoração como arma de guerra. Eu estou vendo você fluindo em Deus nesse tempo, e Deus te colocando em uma posição tão forte, tão poderosa. Há uma unção do Senhor sobre a sua vida. Há uma autoridade de Deus que vai tomar você nesse tempo. Você nunca viu o que vai viver, nunca viveu o que viverá. Você nunca experimentou aquilo que Deus vai liberar sobre o seu ministério. Aleluia. Não retenha nada. Entregue tudo. Organize. Prepare, mas não retenha nada. Trabalhe muito para essa equipe que é excelente ser cada vez mais excelente, porque
porque esse lugar aqui é o seu ninho. Você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Existe hoje uma virada de chave no seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Alguém diga aleluia. Abra suas mãos por um instante. Em os Efésios, no capítulo 5, no versículo 18, Paulo vai dizer: enchei-vos, enchei-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Paulo vai dizer: se encham continuamente do Espírito. Não resista, se encha do Espírito. Não retenha, se encha do Espírito. Joel capítulo 2, versículo 28 diz que naqueles dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Há uma promessa para nós. Atos capítulo 1, versículo 8 diz: recebam poder do Espírito, e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Nós cremos. Atos capítulo 2, a partir do versículo 1, é o que nós estamos vivendo aqui. O Pentecostes se cumprindo, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som veemente e impetuoso, e encheu a casa onde estavam sentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como que de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Há uma promessa para mim, uma promessa para você, uma promessa para nós. Atos capítulo 2, versículo 39, a promessa vos fala a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos que o Pai chamar, todos que o próprio Deus chamar. É uma promessa para você, de não apenas ter uma experiência com o Espírito Santo, mas de ter uma vida completamente cheia do Espírito Santo, uma vida que transborda poder, unção e autoridade. Eu ministro agora sobre sua vida desta porção do Espírito Santo. Meu amigo Espírito Santo, meu melhor amigo Espírito Santo, onde houver alguém que tem um coração quebrantado, aonde houver alguém que tem olhos marejados, aonde tiver alguém que tem sede e fome pela sua presença, Espírito Santo toma ele, Espírito Santo toma ela, Espírito Santo enche ele, Espírito Santo enche ela. Meu amigo Espírito Santo, libere aqui os dons espirituais, os dons espirituais, que haja uma liberação sobre nós aqui, dos dons do Espírito, e que haja um sinal claro, de uma unção liberada sobre você, de dons espirituais que são liberados sobre você. Vamos, não apenas aqueça as mãos em uma brasa, seja agora incendiado pelo Espírito Santo, incendiado pelo Espírito Santo. Vamos, não apenas molhe as mãos ou os pés, mas se afogue neste oceano. Vamos, se afogue neste rio. Vamos. Existe mais para você, existe mais para você. Vamos, existe mais para você. Vamos, não resista. Vamos, não retenha. Vamos, que haja uma liberação de dons espirituais, os dons carismáticos,
o carisma, os dons da graça de Deus, os dons dados gratuitamente, os dons do Senhor, os dons do Espírito, aleluia por isso. Dons de governo, dons manifestacionais do Espírito. Vamos, aleluia, aleluia, aleluia. Os dons de serviço, os dons espirituais. Receba agora dons de curar, o dom da fé, operação de maravilhas. Receba agora a palavra de conhecimento, a palavra da sabedoria, discernimento de espírito. Receba agora o dom de línguas, o dom para interpretar as línguas, o dom de profecia. Há uma liberação do Espírito Santo sobre você. Há uma liberação de poder de Deus agora sobre sua vida.
Há uma unção nova e fresca liberada sobre você. Há uma porção do Espírito Santo vindo sobre sua vida. Patente nova no mundo espiritual. Patente nova para você. Uma nova posição, nova autoridade, uma nova unção sobre sua vida, uma nova unção sobre o seu ministério. Todos dirão: aqueles que alvoroçaram o mundo inteiro já chegaram aqui. Há algo que vai acontecer. Diz a Bíblia, no livro de Atos, capítulo 19, versículo 11, que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Diz a Bíblia que Pedro andava, e quando a sombra de Pedro passava por algumas pessoas, eles eram curados. Diz a Bíblia que Filipe orava e os coxos andavam, paralíticos andavam por meio de Filipe, do seu ministério. Nesses dias, prepare-se para aquilo que o Senhor Ele fará através da sua vida, do seu ministério. A unção que te toma, a unção que te controla, a unção que te governa, o novo nível de fome, sede e desespero pelo Espírito Santo. Algo tão grande que está acontecendo. Dons espirituais são liberados aqui. Uma unção de Deus te toma aqui agora. Há algo novo da parte de Deus sobre a sua vida. Eu consigo ver. Eu consigo ver. São anjos que ardem em fogo. São serafins. Eu tenho que dizer, esta obra não é de homens, é de Deus. Esta igreja não é obra de homem, é obra de Deus. Eu vejo serafins, anjos que ardem em fogo aqui. Eu vejo eles sobrevoando vocês. Deus diz que o fogo não cessará. O fogo não apagará. Mas nesse tempo o fogo vai se alastrar. Ainda nesse ano, Deus levantará nessa igreja novos pastores. Ainda esse ano, Deus vai acelerar o ministério de muitos. Meu Deus do céu! Vamos! Eu estou vendo uma aceleração para esta obra. Deus tem pressa. É Ele dizendo, como eu disse para Elias: Elias, o vento já bateu, a chuva já caiu, o fogo já desceu. Agora é hora de você correr. Deus fala para esta igreja: é hora desta igreja correr. Corram, vamos, corram.
Deus está me falando que esta igreja tem feito contas demais. Deus tem me dito aqui agora: diga aos meus filhos que eles têm feito contas demais. Mas a matemática de Deus, 1 mais 1 é 1 milhão. Vamos! Deus manda falar, o azeite vai transbordar. Eu quero que você grite, diga: Senhor, eu não sou aquilo que eu penso ser. Diga: eu não sou o que outros dizem que eu sou. Diga: eu sou aquilo que o Senhor diz que eu sou. Diga: perto do Senhor eu estou forte, longe do Senhor eu estou fraco. Perto do Senhor eu entendo a minha identidade. Diga: Senhor, eu creio na sua palavra sobre a minha vida. Diga: eis-me aqui. Diga: o Senhor me viu. Ele viu Saul, ele viu você. Ele viu Natanael, ele viu você. Ele te viu, ele te vê. E estas mãos são para-raios das bênçãos de Deus. Esta boca é boca profética. Então, filho do homem, abre a boca e profetize. Há um fluir dos dons espirituais aqui. Nós confessamos, cremos e proclamamos decretos do céu. Então vamos, abre a sua boca e profetize. Tu és profeta, profetize. Tu és profetisa, vamos, profetize. Todos podereis profetizar. Exercite o profético. Se mova no sobrenatural. Sai do seu lugar. Vá até alguém agora. Sai do seu lugar, vá até alguém e profetiza. Vamos, se mova. Vamos, sai do seu lugar, vá até alguém e profetize. Vamos, 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 vamos. Antes, vamos, vamos, vamos. Vá até alguém, profetize. Há um fluir de Deus sobre você, aleluia. Vamos, aleluia. Há uma liberação de Deus sobre você. Vamos, procure alguém, procure alguém, procure alguém. Vá até alguém, vá até alguém. Vamos, diga as impressões do céu. Vamos, diga as impressões do céu. Se mova no Espírito, se mova no Espírito, vamos.
Aleluia. Alguém diga aleluia. 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 Alguém que estava sentindo muitas dores no corpo. Alguém estava sentindo muitas dores no corpo. A irmã, alguém mais estava sentindo muitas dores no corpo. Estão agora curados em nome de Jesus Cristo. Estão livres agora em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Quem mais estava com dores no corpo? Dores no corpo. Levanta a mão. Está curado em nome de Jesus. Está curado em nome de Jesus. Quem mais aqui? Muitas dores no corpo. Está curado em nome de Jesus. Está curado em nome de Jesus. Quem mais? Muitas dores, muito incômodo. Muitas dores no corpo. Está curado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Alguém diga aleluia. Alguém diga aleluia. Posso pedir algo para vocês fazerem? Posso pedir? Posso? Movimente-se, vamos, movimente-se. Movimente-se. Isso, movimente-se. Vamos lá, qualquer coisa. Vamos, qualquer movimento, faça agora. Abruptamente. A cura está sobre você. O milagre está sobre você. A restauração está sobre você. Bispo, eu estou me sentindo tão bem agora. Eu estou me sentindo aliviado. Faz assim. Bispo, eu me sinto melhor. E as dores, aonde estão? Sumiram aí? Sumiram? Sumiu mesmo? Foi embora tudo? Faz alguma coisa. Bispo, eu tinha caroços no corpo, nódulos. Procure, toque. Bispo, era minha visão, meus olhos. Por favor, agora. Tira a lente. Bispo, estava cego de um olho, veja perfeitamente. Se era audição, agora faça um teste. Tampa o ouvido que você escuta bem, deixa o outro, para você ver agora como ele está. A cura está sobre você, o milagre está sobre você. O mal que estava no seu corpo já foi embora agora, em nome de Jesus. Vou falar forte, já foi embora em nome de Jesus. Bispo, eu estava com depressão, alguém com depressão, entrou com depressão aqui. Você está livre agora. Doenças psicossomáticas, faz assim, você está livre agora, livre. Alergias, levanta as mãos. Alergias, faça exames agora, em nome de Jesus. Nessa semana, vá no seu médico, peça exames, vai lá, faz diagnósticos, pega o diagnóstico, testemunha a cura. O milagre está sobre você, a cura está sobre você. Quem estava com desgastes, levanta a mão assim, ossos, juntas, deixa eu ver aí. A cura está sobre você agora. Eu sinto uma cura, um milagre se revelando sobre sua vida. Hérnia de disco, artrote, osteoporose, fibromialgia. Deixa eu ver aí, quem estava assim? Bispo, artrose, osteoporose, fibromialgia. Levanta a mão. Você está curado agora em nome de Jesus Cristo. Fala mais forte, está curado agora em nome de Jesus Cristo. O milagre está sobre você. Irmã, aquela irmã com camisa branca, que enfermidade na senhora havia? A senhora mesmo, isso, quais que existiam? Um monte? E qual que te incomodava mais? Quais que eram? Fibromialgia? Câncer? Aleluia, Jesus é bom, Ele é a cura. Havia incômodo, dores no corpo? Nódulo? Procura agora os nódulos. Sumiu? Vamos aplaudir o Senhor por isso, aleluia, vamos aplaudir o Senhor, Há um milagre que se revela sobre você. Deus é a nossa cura, Ele é o nosso milagre. O mal foi embora e não pode mais voltar. Vocês estão livres agora. Vou falar forte, estão livres agora em nome de Jesus. Nesse ambiente de unção de Deus, a cura está sobre você. Pode vir, pastor. O milagre está sobre você. A restauração toma o seu corpo agora. Ergue as mãos aos céus, diga: Senhor, muito obrigado. Diga amém.
final vou estar ali com as Bíblias, os livros, vou estar assinando. Pode passar lá. Deus abençoe. Muito obrigado, pastora. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor.